Bom dia. Vamos dar continuidade ao conteúdo números decimais. Na última aula, nós corrigimos a atividade de revisão 1 do caderno. E agora nós vamos falar sobre potência e radiciação de números decimais. Módulo 1, página 182. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder visualizar a explicação e fazer as atividades. Hoje são 24 de junho. Quem está sem o livro, coloque as respostas no caderno. Vamos lá. Potenciação e raiz quadrada. Nessa sessão, vamos aprender sobre potência e raiz quadrada de números na forma decimal. Alguém quer ler para mim esse primeiro tópico que fala sobre potência de número na forma decimal? Eu. Pode ler. Como sabemos, a potenciação de números naturais é uma multiplicação de fatores iguais. Observe como é feito o cálculo de 5 elevado a 3. Continua, né? 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que resulta em 125. Rapidinho aqui lembrando, esse número de baixo, aqui ele é chamado de base, e esse número menor de cima ele é chamado de expoente. A potência é multiplicação do número vezes ele mesmo. A quantidade de vezes que nós vamos multiplicar esse número, quem determina é o expoente. Pode continuar. Para calcularmos uma potência cuja base está representada por um número na forma decimal, seguimos a mesma ideia, uma multiplicação de fatores iguais. Observe como a professora Ana calculou 4,2 elevado a 3. Aí, né, nesse quadro tem aí o que eu acabei de falar. Nós temos uma base, que é igual a 4,2, e um expoente, que é igual a 3. A gente pode ler também 4,3 ao cubo. Quando o expoente é igual a 3, a gente fala cubo. Quando o expoente é igual a 2, a gente fala ao quadrado. Então, quando for uma multiplicação de potência com base decimal, ou seja, com vírgula, você pode fazer os cálculos com a vírgula normalmente, ou você pode fazer 42 vezes 42 e o resultado vezes 42 de novo. Sendo que quando a gente coloca a resposta, temos que devolver a vírgula, né? Temos que colocar a vírgula novamente no lugar. Então, aqui o expoente, ele também determina a quantidade de casas decimais. Como eu tenho aqui 4,2 elevado a 3, indica que o meu resultado precisa ter 3 casas decimais, ou seja, 3 casas após a vírgula, como eu estou marcando aqui de vermelho para vocês. Só um minuto. Que a conexão saiu aqui da página, peraí. Francis, Oi. Vitória pediu para avisar que ela tá com problema na internet, mas que ela já tá entrando. Tá, tudo bem. Deixa eu só abrir aqui novamente, que saiu da tela, não sei por quê, eu acho que foi a conexão. Então vamos lá, ainda estamos na página 182. Estamos falando sobre potenciação de números decimais, onde eu falei que você pode, quando a base for decimal, quando a base tiver vírgula, você pode multiplicar aqui nesse exemplo 42 vezes 42 vezes 42. E no final, quando a gente encontrar o resultado, a gente coloca a vírgula. Francis, Oi.
Agora que apareceu uma mensagem aqui de que meu notebook vai reiniciar, assim, em poucos minutos. Aí, se eu cair, é porque o notebook está reiniciando, aí eu vou entrar pela conta do celular. Ok, tudo bem. Deixa eu só aceitar aqui a participação dos outros colegas, só um minuto. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Nós estamos iniciando a explicação de potenciação e raiz quadrada. Estamos no módulo 1, página 182, tá? Começamos agora. Então, aqui, o expoente, ele indica quantas casas decimais vai ter o meu resultado. Por exemplo, aqui eu tenho expoente igual a 3. Como eu falei anteriormente, a gente lê 4,2 ao cubo. Quando o expoente é elevado a 3, a gente tem um nome especial, a gente fala ao cubo. Então, se você preferir, retira a vírgula da base, resolve a potência, 42 vezes 42 vezes 42. No resultado que você encontrar, como o expoente é igual a 3, o expoente indica que tem que ter 3 casas após a vírgula, 3 casas decimais. Então, você pega o resultado, anda 3 casas para frente, para a esquerda. Sempre, tá? Sempre que for potência, você vai contar as casas de trás para frente. Você sempre vai andar com a vírgula para a esquerda. Veja outros exemplos. Nós temos aqui 0,1 ao quadrado. É a mesma coisa que 1 vezes 1, que vai dar 1. Como aqui eu tenho expoente igual a 2, indica que eu tenho que andar 2 casas para frente. Então, fica 0,01. Aqui é a mesma coisa, 2,2 elevado a 4. Eu posso fazer 22 vezes 22 vezes 22 vezes 22. Quando eu tenho resultado, se é elevado a 4, eu tenho que andar 4 casinhas para frente, 4 casinhas para a esquerda. Então, fica dessa fórmula com vírgula. Ok? Outro aluno para ler a parte de raiz quadrada de um número na forma decimal. Raiz quadrada de um número que tenha vírgula. Alguém para ler? Já tivemos uma menina, um menino? Oi? Eu, Angelina. Tá, vamos. Assim como na potenciação, o cálculo da raiz quadrada de um número na forma decimal é semelhante ao cálculo da raiz quadrada de um número natural. Veja o registro que a professora Ana fez sobre o cálculo da raiz quadrada de um número na forma decimal. Então, eu tenho aqui, gente, raiz quadrada de 10,89. Bem, para lembrar aqui, o númerozinho que fica perto do símbolo, ele é chamado de índice. Esse símbolozinho que parece um V gigante, ele é chamado de radical. O número que está dentro desse radical é chamado de radicando. E o resultado, a resposta dessa raiz quadrada, né, desse cálculo, a gente chama de raiz quadrada. Como que você vai fazer a raiz quadrada de um número na forma decimal? Você vai tirar a vírgula e encontrar o resultado do número todo, de 1089. Aí a raiz de 1089 é igual a 33. Na radiciação, o índice, aqui, ó, determina a metade de casas decimais. Quando era potência, o expoente, ele determina a quantidade certinha de casas decimais. O índice, né? Quando você for colocar a resposta, você vai colocar metade de casas decimais. Toda vez que for raiz quadrada, no resultado você vai andar apenas uma casa. Ó, vou botar aqui, apenas uma casa. Uma casa decimal. Ó, só um minuto. Uma casa.
Espera aí que tem uns colegas querendo entrar na sala. Bom dia. Mais uma vez, para quem chegou agora, estamos falando sobre potência e raiz quadrada de números decimais. Estamos lá no módulo 1, vamos para a página 183 agora. Mais uma vez, gente, a raiz quadrada, vou colocar aqui um outro exemplo. Ó, raiz quadrada de 0,16, por exemplo, ó. 0,16. Como eu falei, para determinar a raiz quadrada, a gente tira a vírgula. A raiz de 16 é igual a 4, correto? Sendo que eu tenho que andar uma casinha para frente. Toda vez que eu calculo a raiz quadrada, eu tenho que andar uma casa para a esquerda do meu resultado. Se eu ando uma casa aqui... Ih, calma aí. Ih, travou. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui. De novo. Se eu tenho aqui 0,16, eu quero a raiz quadrada de 0,16. Eu posso tirar a vírgula, a raiz de 16 é igual a 4. E como eu falei na raiz quadrada, você vai andar apenas uma casa decimal para frente. Se eu andar uma casa decimal aqui, eu boto a vírgula e tenho que acrescentar o zero. Então, a raiz de 0,16 é igual a 0,4. A gente pode tirar a vírgula, calcular o número normalmente e no resultado a gente deixa uma casinha decimal. Sempre que for calcular a raiz quadrada, a gente tira a vírgula, faz a raiz quadrada do número e do resultado que a gente encontrar, a gente anda uma casa para frente. Vamos para a página 183 agora. Alguma pergunta? Pode continuar lendo, Angelina. Oi, Angelina? Alô, me escuta? Oi. Tá escutando? Tô. Pode Ah, falar. tá, o microfone parou aqui de repente. Para calcularmos a raiz quadrada de 90,25, é necessário determinar um número positivo que elevado ao quadrado seja igual a 90,25. Observe que o número será maior que 9 e menor que 10, pois... Muito bem. Olha só. Temos aqui a raiz quadrada de 90,25. Eu não posso calcular a raiz de 90 e a raiz de 25 separadamente. Como eu já falei, quando for o número decimal, a gente tira a vírgula e calcula a raiz quadrada do número todo. Sendo que aqui tá falando sobre aproximação, tá? Qual a raiz quadrada aproximada? Então, antes do 90, né, que é o número inteiro aqui, antes de 90, o número que tem raiz quadrada é o 81, e depois do 90, o número que tem raiz quadrada exata é o 100. Então, eu sei que a minha resposta que eu procuro está entre 9 e 10. Por quê? Porque a raiz quadrada de 81 é igual a 9 e a raiz quadrada do 100 é igual a 10. Então, os números que estão entre 9 e 10 são os números decimais. 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6 e assim por diante. Mais uma vez, quando o número decimal for um número muito grande,
e você não sabe a resposta assim de cabeça, né? Só pensando, nós podemos fazer desse modo que o livro está falando. Vamos verificar qual é a raiz quadrada inteira exata mais próxima que a gente sabe. Então, antes do 90, a gente tem a raiz quadrada de 81, que é igual a 9, porque 9 vezes 9, 81. E depois do 90, nós temos a raiz quadrada de 100, que é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o resultado que eu estou buscando, né? O resultado aí decimal está entre 9 e 10. Aí ele fez o cálculo, 9,1 vezes 9,2. Não deu a resposta que a gente procura. 9,2 vezes 9,2. Também não deu o resultado que a gente procura. Quando ele faz o 9,5, nós encontramos o resultado que estamos procurando. Então, a raiz de 90,25 é igual a 9,5. Quem não quiser fazer desse modo de aproximada, né, de estimativa, é só retirar a vírgula e ir calculando os valores normalmente até achar o 9,5. Temos aqui também o exemplo de usar fração para calcular a potência. A raiz quadrada, desculpa. Utilizar a potência de fração para calcular a raiz quadrada. Só um minuto. Vamos lá. Aqui, na letra A, eu tenho 0,25. Eu posso transformar esse número decimal em fração e calcular a raiz quadrada dessa fração. Então, ó, transformando 0,25 em fração, vai ficar 25 sobre 100, porque se eu tenho duas casas após a vírgula, vai ficar aqui sobre 100. Correto? Fazendo a raiz de 25 dá 5. E a raiz do 100 dá 10. 5 sobre 10. E quanto é o 5 sobre 10 na forma decimal? É igual a 0,5. Gente, aqui são possibilidades que o livro está explicando como a gente pode calcular, tá? Mas aqui você poderia apenas tirar a vírgula, calcular a raiz de 25, que dá 5, e como eu falei na página anterior, andar uma casa para frente. 5, se eu andar uma casa para frente, fica 0,5. São vários modos de fazer. Quem vai determinar o modo mais fácil de fazer é você mesmo, tá? Pode falar. Francis, com licença. Oi. Bom Bom dia. dia. É tia Lorena, tudo bem, meu amor? Tudo bom? Desculpa te atrapalhar. É porque parece que tem um aluno querendo entrar na sala e não está aparecendo aqui para mim. Você pode dar uma olhadinha aí, por favor? Olha, quando pede a solicitação, aparece aqui, faz um barulhinho, aí aparece aqui na tela para mim, tá Na vendo? A minha tela, tela. né? Deve ser a conexão dele que está demorando para enviar o convite. Não. Eu entrei aqui já e já liberei, mas estava solicitando aqui sim, amiga. Eu entrei e liberei aqui, tá? Obrigada, desculpa aí. É porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar, eu espero fazer o barulhinho. Eu aceitei ele agora também, o Lucas. Tá bom, então. Tá beleza. Vamos lá. Prosseguindo aqui, gente. Então, na letra A, foi outra possibilidade, né? Nós falamos sobre outra possibilidade de determinar a raiz quadrada de 0,25, ok? Vocês podem transformar esse 0,25 em fração e fazer a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo.
ou simplesmente pode fazer como eu falei na página anterior. Retira a vírgula, raiz de 25, 5. Aí a gente anda uma casa para frente, fica 0,5. Aqui agora é potência. A potência você pode fazer 2 vezes 2 e depois andar o número de casas decimais. Como ele quer um exemplo com fração, nós vamos fazer a potência com fração. Só um minuto. Ó, 0,2, se eu fizer em fração, fica 2 sobre 10. Porque eu tenho uma casa só. Aí aqui a potência, né? Para fazer a potência de cima e a potência de baixo. 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. 4 sobre 100. Como que eu escrevo 4 sobre 100 em número decimal? 0,04. Ok? Então, aqui nós temos a raiz e a potência de números decimais. Podemos fazer do modo normal, retirando a vírgula e colocando a vírgula novamente no resultado. Ou a gente pode transformar o número decimal em fração e calcular normalmente. Temos 2 modos para fazer. Se você fizer do primeiro modo ou desse modo, transformando em fração, vai dar o mesmo resultado, vai estar correto, tá? Vamos para a página 184. Tia, Oi? você pode me explicar como faz a B de novo? Só um minutinho, vamos voltar lá. A letra B já é a potência, tá? A letra A foi raiz quadrada e a letra B é potência. A letra B tem 2 modos que você pode resolver. Você pode tirar a vírgula, fazer 2 vezes 2, aí fica igual a 4. Como aqui eu tenho expoente 2, indica que você tem que andar 2 casas para frente. Se o resultado tivesse dado 4, aí você tem que andar 2 casas para frente, vai ficar 0,04. Isso é fazendo do modo comum, retirando a vírgula e resolvendo normalmente. Ou você pode resolver dessa forma que está aqui embaixo. Transformar esse número decimal em fração e calcular a potência. Como que eu transformo esse número decimal em fração? Se eu tenho apenas uma casa aqui, vai ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10 ao quadrado. Aí eu faço a potência do de cima e a potência do de baixo. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Ficou 4 centésimos. Como que a gente transforma essa fração em número decimal? Se é 4 sobre 100, eu tenho que andar 2 casinhas para frente. Fica 0,04. Ok? Vamos para a próxima página para a gente poder treinar mais. Oi? Na letra A, se fosse tipo um outro número, só que sem ser sobre 100, como ficaria? Não, quando for raiz quadrada assim, sempre vai ser o número sobre 100, tá? Tá bom, obrigada. Não tem outra possibilidade. Tá. Vamos lá para 183, 84, né? Quantidades de casas decimais de uma potência. Quem gostaria de ler? Pode ler de novo? Pode. Amanda e Heloísa fizeram uma tarefa de matemática envolvendo potências de números na forma decimal. Aí, letra A. Amanda e Heloísa perceberam que existe uma relação entre a quantidade de casas decimais da base, o expoente e a quantidade de casas decimais do resultado da potência.
Escreva em seu caderno que relação é essa. Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou na calculadora, determine quantos algarismos à esquerda da vírgula tem cada potência. Bem, olha só. Não precisa escrever nada no caderno, tá? A relação que eu falei com vocês, quando tem uma casa decimal, ó, que eu havia falado na página anterior, vou marcar aqui. Quando tem apenas uma casa decimal, o expoente determina a quantidade de casas. Quando é elevado a 2, 2 casas. Quando é elevado a 3, 3 casas após a vírgula. Elevado a 4, 4 casas após a vírgula, ok? Quando nós temos 2 casas decimais, por exemplo, ó, eu tenho 2 casas decimais aqui, elevado a 1 vai ficar 2 casas decimais. Quando eu tenho 2 casas decimais elevado a 2, então 2 vezes 2 vai ficar 4 casas decimais. Quando eu tenho 2 casas decimais elevado a 3, 2 vezes 3, 6 casas decimais. Então, de novo, quando eu tenho apenas uma casinha decimal, o expoente determina a quantidade de casas. Quando eu tenho 2 casas decimais, eu vou multiplicar o número de casas que eu tenho aqui vezes o meu expoente. Então, vamos à tarefinha aqui para poder treinar. Aqui eu tenho 2 casas decimais e o número está elevado a 3, correto? Então, é 2 vezes 3. No meu resultado, eu vou ter 6 algarismos. Porque 2 vezes 3, 6. O no de baixo, eu tenho 3 casas decimais e está elevado a 4. 3 vezes 4, 12. Entenderam? É só multiplicar. Para você saber quantas casas decimais tem no resultado, é só multiplicar o número de casas decimais vezes o expoente. Aqui, eu tenho uma casa decimal. 1 vezes 5, que é o expoente, 5. E é 5, 5, vacilei. Aqui, eu tenho 4 casas decimais e 2 no expoente. 4 vezes 2, quantas? 8. 8, muito bem. Tá vendo? Sem calcular o resultado, tem como a gente saber quantas casinhas vai ter após a vírgula. É só multiplicar o número de casas decimais vezes o expoente. Isso é só uma observação, uma dica, tá? Vamos à tarefa. Número 1, letra A, é para calcular 5 elevado a 5. Você pode calcular aí 5 elevado a 5 e com o resultado você deixa 5 casas decimais, tá? Calcula aí para mim no caderno no livro de vocês quanto que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Faz aí o cálculo, primeiro que tiver a resposta já pode me falar. Vamos lá, você vai fazer 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Vai dar 3.125. 3.125, ok. Aí nós temos que andar quantas casas para frente? 5, né? 3.125, eu tenho que andar 5 casas para frente. Vou ter que acrescentar o 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter que acrescentar o 0, vai ficar 0,03.125.
Eu tenho que deixar 5 casas após a vírgula. Na letra B, você vai fazer 15 elevado a 3. 15 vezes 15 vezes 15. Faz o cálculo aí, quem tiver a resposta, pode falar. Lembrando que no resultado temos que deixar 3 casas decimais. 3.375. 3.375, muito bem. 3.375. Tenho que andar 3 casinhas para frente, porque meu expoente é igual a 3. Então, vai ficar 3.375. Agora é a raiz quadrada de 196. A raiz quadrada de 196, vou dar uma dica, está entre 10 e 15, o resultado. Ó. Está entre 10 e 15. Verifica se é 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14 ou 15 vezes 15. É 14, tia. 14. 14. Como é raiz quadrada, toda raiz quadrada a gente tem que andar uma casa para a esquerda, correto? Eu preciso colocar a vírgula no resultado. Então, vai ficar 1,4. Fica bem atento a isso, tá, gente? Na prova, não pode esquecer, a gente tira a vírgula para calcular, para fazer o cálculo. Porém, quando a gente encontra o resultado, temos que colocar a vírgula no lugar correto. Se colocar-se lá na atividade avaliativa somente o 14, vai estar errado, precisa colocar a vírgula. O resultado é 1,4. E agora, aqui na letra D, tirando a vírgula, será raiz de 64. 8. 8. 8, né? Como eu tenho que andar uma casa para frente, qual é o resultado que fica? 6,4? 0,8. 0,8. 0,8, desculpa, Tem que confundi. andar uma casa para frente, uma casinha para a esquerda. Copia para a gente poder ir para a próxima página. Podemos? Sim. Vamos lá, página 185. Aqui está falando para efetuar o cálculo na calculadora, né? Que quando a gente quer colocar número com vírgula, na calculadora a gente não pode esquecer de acrescentar o ponto. Se eu quero escrever 0,4, eu escrevo, aperto 0, o ponto e depois o 4. Vamos lá. Para fazer a potência 0,3 elevado a 4. Quem quiser, nessa parte aqui, pode usar a calculadora. É 3 vezes 3 vezes 3, depois coloca a vírgula. Quem tiver o resultado, pode falar. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar quanto? 81? 81. 81. Como eu tenho que andar
4 casas para frente, vai ficar 0,0081. Eu tenho que deixar 4 casas após a vírgula, então eu acrescento 0. Na letra B, é a raiz do número que a gente acabou de achar. Então, já temos o resultado, né? Peraí, só um minuto. Raiz quadrada. Vamos voltar lá. Para quem chegou agora, estamos na página 185. Eu quero a raiz quadrada de 0,0081. Qual é a raiz quadrada de 81? 9, correto? Como eu tenho 4 casas aqui, na raiz quadrada eu boto a metade. Se eu tenho 4 casas, eu ando 2 apenas para frente. Vai ficar 0,09. Aqui, 0,04 ao quadrado. Você vai fazer 4 ao quadrado e vai andar 4 casinhas para frente. 0,000. 4 ao quadrado é 16, né? Como eu tenho que deixar 4 casas após a vírgula, a gente faz dessa forma. Oi, tia, por que 16? Porque aqui é 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Ah, tá. Ah, eu confundi. Tá bom, Porque a gente entendi. está fazendo potência e raiz, tudo junto. Por isso que confundiu. Na letra D, a raiz quadrada. Qual número vezes ele mesmo que dá 49? Qual número vezes ele mesmo que dá 100? Rapidinho, um minutinho. Ali, depois da vírgula, não seria só 16? Porque são 2 casas. Então, mas aí quando nós temos 2 casas com expoente ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Eu tenho que deixar 4 casas. Aqui eu tinha uma casa só. 1 vezes 4, 4 casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas. 2 vezes 2, 4. Ok. Vamos lá. Pode ir, tia. Estou esperando alguém falar o resultado. Qual é a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 100? 7 décimos. Muito bem. Deixa eu botar aqui que travou. Foi 7/10. Quando é raiz quadrada de fração, a gente faz a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo. Aí, se a questão pedir para colocar em número decimal, 7/10 é igual a 0,7. Quando é sobre 10, deixa uma casinha só. Copia para a gente poder ir para a página 186. Vamos lá. Podemos? Sim. Página 186. Mais uma vez, quem chegou agora, estamos finalizando potência e raiz quadrada de números decimais. Nosso módulo 1, estamos na página 186. Determine a medida do lado de cada quadrado a seguir, sabendo o valor da sua área. Então, o quadrado, gente, ele tem lados iguais.
Se eu tenho a área e eu quero calcular a medida de cada lado, o que eu preciso é fazer a raiz quadrada desse valor aqui. Ok? Então, eu quero que vocês... Licença. Oi? Lívia perguntou se ela pode comparecer à aula agora que ela se atrasou. Sim. Tá. Fala para ela mandar a solicitação. Prosseguindo aqui na letra A, é para determinar a raiz quadrada desse resultado aqui, ó. Raiz quadrada de 16,81. Uma dica, tá? Entre 40 e 45. Então, você verifica se é 41 vezes 41, 42 vezes 42, 43 vezes 43, 44 vezes 44. Aí você verifica qual resultado você vai encontrar aí, 1.681. Essa raiz quadrada está entre os números 40 e 45. Lembrando que quando a gente for colocar a resposta, nós vamos colocar vírgula também. Todos esses aqui no quadrado, para você achar a medida do lado, é só fazer a raiz quadrada da área. Na letra A nossa resposta está entre 40 e 45. Vamos lá, estou aguardando que vocês calculem. 1.681 é 40 vezes 40, 41 vezes 41, 42 vezes 42, 43 vezes 43. Faça um cálculo para a gente poder saber. Quem souber já 41. pode falar o resultado. Oi? 41. 41. Como temos que colocar a vírgula, vai ficar 4,1. Letra B, a raiz de 1.369 está entre 35 e 40. Então, verifica aí para mim se é 35 vezes 35, 36 vezes 36, 37 vezes 37. 37, aí vai ficar 3,7. 676. Só um minuto. 26. 676 26. é a raiz de 26. Espera aí que travou aqui. Então, vai ficar 2,6. E a raiz de 5.476? 74. 74. Então, vai ficar 7,4. 7,4. Ok. Para quem chegou agora, estamos no módulo 1, página 186. Depois pega as páginas anteriores, tá? Número 3. Sabendo que a imagem ao lado é composta por 2 quadrados, determine sua área e seu perímetro total. A área total é quando eu vou somar a área do primeiro mais a área do segundo. A área do primeiro é só eu fazer 3,6 vezes 3,6. Quanto que dá aí 36 vezes 36? Dá 1.296. Quanto? O meu aqui deu... É que eu fiz a conta com a vírgula direto. Aí deu 12,96. 12,96. Vou botar aqui, a área desse aqui é 12,96. Então, eu quero saber a área total.
A área total, nós vamos somar 12,96 mais 8,41. Dá quanto? 12,96 mais 21,37. 8,41. Quanto? 21,37. 21,37. Muito bem. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Para não atrapalhar o outro lá. Aqui, ó. A resposta da área total. E o perímetro total, eu tenho que somar todos os lados. Qual é a raiz de 8,41? Para a gente saber quanto que mede esse lado aqui. A raiz de 8,41. 2,9. A raiz de 8,41. Dá 29, né? Que é 2,9. Vou botar aqui do lado. Esse pedacinho aqui desse quadrado, 2,9. Coloca de lápis, tá? O que eu colocar de vermelho, você coloca de lápis. Então, o perímetro total, se eu sei que o meu quadrado, ele tem 4 lados iguais, o primeiro vai ficar 4 vezes 3,6, que é o primeiro quadrado, mais 4 vezes 2,9, que é o perímetro do segundo quadrado. Deixa eu botar aqui, chega para cá, peraí. Quatro vírgula 3,6 mais 4,2,9. Então, 4 vezes 3,6 dá quanto? 14,4. 14,4 mais 4 vezes 2,9 fica 11,6. Então, somando tudo, nós teremos 26. 26 é o perímetro total. Para eu determinar o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Como é um quadrado, eu fiz 4 vezes 3,6, que era o lado do quadrado 1, mais 4 vezes 2,9, que era a área do quadrado 2. Somando tudo, deu 26. Copia para a gente poder fazer o número 4 para a gente finalizar. Na número 4, pode fazer aqui as expressões, tá? Número 4 é só resolver as expressões. 5 minutinhos aí para tentar resolver. Ó, na letra A, eu vou mostrar o que vocês vão fazer primeiro, ok? Ó, temos a potência. Você vai fazer 0,7 vezes 0,7. E aqui nós temos a raiz quadrada. Vai fazer a raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 25. Faça aí a letra A. Quem já tiver o resultado, pode falar. Primeiro vai fazer a potência. O resultado da potência você diminui por 8. Depois multiplica pela fração aqui, ó. Pelo resultado aqui dessa fração. Quem tiver a resposta, pode falar.
Vou tentar montar aqui, tá? Para poder ajudar vocês. Ó. Vai ficar 8 menos 0,49 vezes, aí vai ficar 7 sobre 5, igual. Aí nós vamos fazer 8 menos 0,49, que é igual a 7,51, vezes 7/5. Tá vendo? Eu fiz a potência, diminuí esses dois, e agora eu vou fazer 7,51 vezes o 7, que é aqui em cima. Vai ficar 4,57 sobre 5. 4,57 sobre 5. Se a gente fizer esse número dividido para 5, quanto que vai dar? Faz o cálculo aí. Na verdade, é mais fácil fazer 4,7 vezes 7 dividido para 5, vai ficar 1,4. Estou aguardando, tá? Quatro vírgula 57 vezes 1,4, 6,398. 6,398. Vou botar aqui, tá? 6,398. Esse é o cálculo da letra A. Fiz a potência, 8 menos 0,49 deu 7,51, vezes 7/5. Vamos lá. Já posso apagar aqui para colocar a letra B. Vamos lá, letra B rapidinho para a gente finalizar. 2/3 dividido por 9/8. Lembra, na nossa primeiro conteúdo de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 18 sobre 24, vezes a raiz quadrada de 0,25, que é 0,5. Quanto que é 18 dividido por 24? Vamos fazer o cálculo aqui. 18 dividido por 24, 0,75. Vezes 0,5, 0,375. Ó, o cálculo aqui da letra B. 0,375. Coloca aí para mim. Nessas expressões, né, o livro colocou todas as operações em uma expressão só.
Vamos à letra C agora. Na letra C, nós temos a raiz para fazer. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, fizemos a divisão, a raiz. Aqui eu tenho a raiz e a potência primeiro. Aqui eu tenho uma potência e aqui eu tenho uma raiz. Então, vamos lá, na letra C. Vou apagar aqui a B, hein? Posso apagar? Pode apagar, gente? Pode. Aí, Sim. Pode. ó, a raiz de 9 sobre 16 vai ficar 3/4, fazendo a raiz de cima e a raiz de baixo. Vezes 4/5, mais 0,2 ao quadrado é 0,04. Vou multiplicar essas duas frações aqui. Vai ficar 12 sobre 20, mais 0,04. 12 dividido para 20. Quanto que vai ficar 12 dividido para 20? 0,6. 0,6 mais 0,04. Somando, encontramos o resultado 0,64. Coloca aí o cálculo e a resposta da letra C. Copia para a gente fazer a D e finalizar. Na nossa letra D, eu vou fazer a potência e a raiz. Deixa eu apagar aqui. Ó, vai ficar 5,1 menos 3 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Vai ficar 27 sobre 125. Dividido por 2 menos, essa raiz vai ficar 1,2. Então, vamos fazer ali, ó. 27 dividido por 125. Vai ficar 5,1 menos 27 dividido por 125. 27 dividido por 125, 0,216. Dividido 2 menos 1,2, 0,8. Aí agora eu vou fazer a divisão. Vai ficar 5,1 menos 0,216 dividido por 0,8, 0,27. Subtraindo os dois, qual o resultado que a gente encontra? 4,83. Vou botar aqui, ó. 4,83. Na nossa próxima revisão, a revisão 2, eu vou colocar algumas expressões com as 4 operações de números decimais. Porém, não vai ser tantos números, tantas coisas para fazer assim, tá? Essa foi a primeira vez que nós estamos fazendo, mas depois eu passo no caderno. Quando eu for passar a revisão 2, aí a gente treina mais expressões com números decimais, ok? Muito obrigado pela participação, copia direitinho. Quem chegou após o horário, depois assiste lá na nossa plataforma o link para poder colocar as páginas em dia,
ou pega a resposta com o colega, tá? Tenta se organizar para chegar no horário da aula certinho. Beijinhos, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, beijos.